Então, pessoal, boa noite de novo. Agora que a gente está gravando, na nossa aula anterior, eu comecei falando com vocês que infecções são um quadro provocado nos nossos tecidos pela invasão de um agente patogênico, normalmente um micro-organismo, mas nem sempre. Pode ser até mesmo um organismo macroscópico, como os vermes. Eu passei boa parte da aula tentando mostrar para vocês que infecções são um quadro muito mais complexo do que a gente poderia imaginar, né? As pessoas acreditam que se é infecção, é tratado por medicamento antibiótico. E é quase que, na cabeça das pessoas, antibiótico rima com antibacteriano. E eu tentei mostrar para vocês que a antibiótico terapia, a quimioterapia antibiótica, é uma disciplina muito extensa, porque eu tenho medicações específicas para lidar com bactérias, com fungos, com vírus, com protozoários, com vermes e com artrópodes. Então, eu preciso, primeira coisa, quando eu estou num processo infeccioso, é ter certeza de quem é o agente patogênico. Porque vai resultar em fracasso eu tratar um fungo com antibacteriano, eu tratar um protozoário com antiviral. Então, o erro no tipo de micro-organismo é crucial, né, para um fracasso na farmacoterapia. Depois de eu identificar o organismo, a minha segunda preocupação é isso daqui, ó, é saber, dentro do arsenal de antibióticos que eu tenho para aquele organismo, a quais antibióticos ele responde e a quais antibióticos ele não responde. Para eu não usar o antibiótico errado, para eu não usar o antibiótico contra o qual esse mecanismo, esse micro-organismo é resistente. Hoje nós vamos falar justamente de resistência bacteriana, para vocês entenderem o que é um processo de resistência bacteriana. Vocês vão ver que na guerra biológica que a gente trava contra os patógenos, nós desenvolvemos estratégias para vencê-los e eles desenvolvem estratégias para sobreviver. Então, por isso, a pesquisa, a busca por inovação, por tecnologia nessa área de descoberta de antibióticos, ela vai ter que ser eterna, incessante. Por quê? Porque para cada novo fármaco que a gente descobre para matar as bactérias, os fungos, os vírus, esses organismos tentam se adaptar para passar a resistir a essa nova molécula. Então, muito rapidamente, e rápido assim, de uma forma assustadora, os micro-organismos estão desenvolvendo resistência aos patógenos aos fármacos que a gente tem disponível, o que nos assusta muito. Por quê? Algum de vocês sabe quanto tempo demora para eu desenvolver um novo fármaco? Para eu desenvolver um novo fármaco para tratar, por exemplo, uma infecção bacteriana? Quanto tempo isso leva? Partir do zero e chegar em um novo antibacteriano? Uns 5, 10 anos? Olha, da descoberta da molécula até eu ter o fármaco no mercado sendo vendido, pelo menos uma década. Tá? Tudo correndo bem, uma década. Para eu sair lá da molécula, da descoberta da molécula, do fármaco, até transformar isso num medicamento aprovado para comercialização. Então, esse processo é lento. E os micro-organismos estão se mostrando resistentes aos fármacos que a gente tem disponíveis muito rapidamente. Então, nos assusta muito ver a emergência aí das superbactérias resistentes a múltiplos fármacos. As duas ou outras já devem ter ouvido a seguinte história. Ah, fulana foi fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo certo, mas contraiu uma infecção e faleceu. Então, isso mudou até o protocolo, né, nos hospitais. Antigamente a gente se internava por tudo, ficava no hospital internado até por conta de infecção de garganta. Hoje, se evita manter as pessoas nos hospitais o máximo possível por conta da emergência da resistência bacteriana. A gente vai ver que algumas mudanças foram feitas, né, inclusive no regime de internações,
no uso de antibióticos pela população. Tudo isso passou a ser regulado, porque o fenômeno da resistência bacteriana nos assusta muito. Agora, né, que a gente está vivendo aí uma doença infecciosa de etiologia viral, né, sem cura, nós estamos vendo o tamanho do impacto, né, que uma doença, que uma infecção sem cura e altamente contagiosa pode provocar na população. Nós estamos tendo aí uma leve, né, por incrível que pareça, ideia do que os nossos antepassados passaram quando enfrentaram grandes pandemias sem nenhum antibiótico disponível para tratar aquela determinada infecção, né, para matar aquele patógeno. Então, nossos antepassados aí morreram aos milhões, né, nas epidemias antigas, na gripe espanhola, na peste bubônica. Foram algumas, né, pandemias que mataram milhões de pessoas, justamente porque não havia tratamento. Nós ainda lidamos, né, com algumas infecções para as quais não temos tratamento. O SARS-CoV é apenas uma delas, mas temos outras, né, que não são facilmente tratadas. Então, hoje nós vamos falar de quimioterapia. Vamos começar com a quimioterapia antibacteriana. Então, quem são os quimioterápicos antibacterianos? São fármacos voltados para exterminar bactérias. Antibióticos antibacterianos. Eu espero que agora faça sentido para vocês sempre usar esses dois termos. Não basta usar antibiótico como sinônimo de antibacteriano. Eu tenho que dizer antibiótico antibacteriano, que eu estou sinalizando que é um fármaco voltado para atacar bactérias. Porque poderia ser antifúngico, antiviral, antiprotozoário, então eu tenho que indicar, para eu saber exatamente do que eu estou falando. Vamos falar de estratégias. Nós temos 5 grandes estratégias para atacar a célula bacteriana. Como eu comentei com vocês na aula passada, quando eu falo em quimioterapia, eu estou falando em uma farmacoterapia voltada para exterminar a célula-alvo. Então vamos entender quem é a nossa célula-alvo. Nossa célula-alvo é uma célula bacteriana, né? Aqui no caso da quimioterapia antibacteriana. Os alvos são as bactérias. Quem for muito ruim de bactéria, dá uma estudada. Bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa e micoplasmas. Esses são os 3 tipos de bactérias com grande importância na clínica. As infecções bacterianas ou são provocadas por gram-positivas ou por gram-negativas, e eu vou acrescentar aqui para vocês os micoplasmas. Micoplasmas são um tipo mais antigo de bactérias, não são caracterizadas nem como gram-positivas, nem como gram-negativas. Professor. E provocam algumas infecções bastante importantes, tá? Como, por exemplo, lepra e tuberculose. Então, acrescenta aí micoplasma entre os 3 tipos de bactérias patogênicas mais importantes. Foi, alguém abriu o áudio aí para perguntar? Foi eu, professor. O senhor está compartilhando a tela? Vai, tava, saiu? Eita, lasquei. Uai, nem compartilhou nenhuma vez. Eu estou bem aqui esperando compartilhar a tela e não chega. Para mim também não apareceu. Vamos lá. Aí, agora apareceu. Ajuda os dois. O que adianta ter 25 assessores e me deixa até o meio da aula sem compartilhar a tela? Menos meio ponto aí na nota. Agora apareceu, mas a gente estava esperando, hein? E eu que lembrei, professor, como é que faz? Não, lembrar era só sua obrigação. Não vai ganhar ponto nenhum, não. Tá, aproveitando a Obrigado, brecha. se você não fala... Qual que é a página? Eu ia a aula fora aí. Então vamos lá. Estratégias as bactérias, né, que eu estava falando. Gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas. São essas as responsáveis por causar a grande maioria das infecções bacterianas. São todas elas bactérias, então tem uma estrutura semelhante. Basicamente, uma bactéria tem
parede celular, uma parede celular feita de carboidratos, tá? É uma teia de carboidratos, a parede de bactérias. Para quem não se lembra, né? Esses carboidratos se chamam peptidoglicanos. A parede bacteriana é feita de carboidratos, então é uma parede de peptidoglicanos, que são os carboidratos que formam a parede da bactéria. Além da parede, a bactéria, como qualquer célula, né, tem uma membrana plasmática, uma membrana celular, o citoplasma e um DNA. O DNA bacteriano, ele não fica dentro de um núcleo, né, porque bactérias são procariontes. O DNA bacteriano, ele fica na forma de um círculo, é um DNA circular, e ele fica livre no citoplasma, misturado com as organelas, como os ribossomos. Então, não é um DNA que fica isolado dentro do núcleo. Essa é uma estrutura típica de uma célula bacteriana. Quem for estudar vai perceber que gram-positivas e gram-negativas, a diferença é que a gram-positiva, ela só tem a parede. A gram-negativa, ela tem uma camada extra de membrana depois da parede. Então, na gram-negativa, a parede fica no meio de duas membranas. Tem a membrana celular e tem uma membrana extra por fora da parede. Essa é uma diferença para a gram-negativa. E o micoplasma é um tipo mais rudimentar de bactéria, mas bastante resistente ao tratamento, tá? Infecções provocadas por micoplasma são difíceis de serem vencidas. Muitas vezes exigem tratamentos prolongados. A tuberculose mesmo demanda um tratamento de meses. Mesma coisa para hanseníase, né, para a famosa lepra. São doenças provocadas por micoplasmas. Então, quem não teve microbiologia ou não se lembra, dá uma revisadinha, gram-positiva, gram-negativa, micoplasmas. Usa o manual Merck como fonte de informação. É uma fonte segura, confiável, que tem na internet aí disponível para dar uma revisadinha. Então, vamos lá, gente. Bactérias têm parede, todas elas, membrana, um DNA circular, bactéria sintetiza proteína nos ribossomos, como quaisquer outras células, inclusive como a nossa célula de mamífero, também produz proteínas usando ribossomos. Essa é a bactéria. O nosso antibiótico antibacteriano, ele tem um objetivo: eliminar essa bactéria. A estratégia que ele pode adotar pode ser bactericida ou pode ser bacteriostática. Alguém sabe a diferença entre uma estratégia bactericida e uma estratégia bacteriostática? Eu não sei, não. Alguém já ouviu esses termos? Bactericida, gente, passam para vocês qual ideia? É uma estratégia para eliminar bactérias. Bactericida. Gente, o que é um homicida? O que ele faz com outro homem? Mata, né? Mata. Então, um bactericida, quando o meu fármaco antibacteriano é bactericida, ele mata a bactéria. O mecanismo de ação dele envolve um ataque à bactéria, uma lesão, que vai provocar a morte da célula bacteriana. Bacteriostático. Quando algo está estático, o que vem à mente de vocês? Está em movimento? Paralisa. Está parado. Então, o fármaco bacteriostático, ele não necessariamente mata a bactéria. Ele pode apenas impedir o crescimento dela, a multiplicação. Por quê? A multiplicação bacteriana é muito importante para a patogênese da bactéria. Quanto mais capaz ela é de se multiplicar dentro do meu organismo, mais poderosa é a infecção que ela provoca. Quanto mais ela se multiplica. Por quê? Porque quando uma bactéria entra no nosso organismo, ela vai precisar enfrentar o nosso sistema imunológico. Nossas células imunológicas se multiplicam muito rápido. Um linfócito pode se transformar em milhares de linfócitos, rapidamente, graças a uma intensa taxa de mitoses.
A bactéria só consegue instaurar um processo infeccioso se ela for mais efetiva que as células de defesa. Ou seja, ela tem que se multiplicar em progressão geométrica. Tem que se multiplicar muito rapidamente para conseguir vencer o sistema imunológico. E elas conseguem? Muitas bactérias patogênicas conseguem, por isso que nós temos infecções bacterianas. Como é que eu sei, gente, que uma infecção bacteriana está instaurada num tecido? Se for, por exemplo, uma infecção superficial, o que é uma marca? Um sinal físico ali de presença de infecção bacteriana. Oi? 5 sinais cardinais? Os sinais cardinais, eles são sinais de inflamação. A vermelhidão, o calor, a dor, o inchaço, são sinais de inflamação. Um tecido inflamado não necessariamente está infectado. Ele pode estar apenas inflamado. Mas ele também pode estar inflamado e infectado por um patógeno, como, por exemplo, uma bactéria. Quando é que eu olho, por exemplo, eu olho para a minha garganta? Quando é que eu sei que ela está apenas inflamada? E quando é que eu sei que não é apenas uma inflamação, mas é também uma infecção? É uma bactéria pus, né? Quando eu pus. Pus. O que é pus? Secreção inflamatória da garganta. São células mortas. Células mortas. Como é que essas células morreram? Essas células morreram por dois motivos distintos. As células da sua garganta, quando você olha lá e vê aquela placa de pus, ali são células da sua garganta que morreram. Por quê? Bactérias entraram dentro dessa célula, o sistema imunológico é capaz de reconhecer essas células que estão infectadas. O que o sistema imunológico faz? Ataca elas. É por isso que uma infecção pode lesionar gravemente o meu tecido. Muitas vezes, quem está provocando dano ao tecido não é o patógeno em si. O patógeno só entra dentro da célula para se multiplicar lá dentro. Muitas vezes, quem provoca a agressão ao tecido é o próprio sistema imunológico, que vai atacar todas as células que estiverem infectadas por patógenos, no caso aqui por bactérias. Essa agressão do sistema imunológico vai ajudar a matar uma boa parte de células daquele tecido infectado. Células mortas, gente, são matéria orgânica morta. Como qualquer matéria orgânica morta, necrosa, apodrece. O pus é um tecido em decomposição, formado por células mortas. Tem só célula minha morta ali? Não. Tem célula bacteriana que também morreu, né, no processo infeccioso. Então, e essas células que morrem, elas liberam enzimas digestivas. A própria bactéria pode liberar enzimas digestivas, proteases. Por isso que o tecido infeccionado, ele vai ficando liquefeito, pastoso, né? Ele perde a estrutura sólida e vai ficando pastoso. À medida que as células vão morrendo e vão se autodigerindo, as enzimas digestivas são liberadas. Então, eu formo pus, que é uma massa de tecido podre, morto. Célula minha, do meu tecido, que morreu fruto da infecção, e célula bacteriana morta também. Tudo ali apodrecendo. Por isso que o pus tem aquele aroma, né, de tecido podre. Esse fato das bactérias provocarem uma reação imunológica e matarem células do tecido, isso vai danificar partes do tecido, né? Por isso que numa pneumonia, eu fico o tempo todo olhando quanto do pulmão que está afetado. Por quê? Porque se afetar uma área muito grande do pulmão, se provocar necrose numa área muito significativa do pulmão, levando a uma perda muito grande de alvéolos, o pulmão perde a capacidade de fazer troca gasosa, e aí o indivíduo morre por falência respiratória. Se a infecção bacteriana infecta muitas células do rim, o sistema imunológico reage e vai destruindo as estruturas renais infectadas, logo eu destruí tantos néfrons que eu perco capacidade de filtração do sangue. E aí vou morrer por falência renal. Por isso que infecções em órgãos vitais são tão graves, porque elas podem necrosar o órgão afetado.
uma infecção gravíssima, né? As meningites, quando o micro-organismo está infectando os neurônios. Cada neurônio que morre, eu perco função. Por isso que mesmo que eu sobreviva a uma infecção no tecido nervoso central, às vezes eu sobrevivo com várias sequelas, né, com perda de movimento, com perda da fala, com perda da cognição. Por quê? Porque teve morte de neurônio, teve morte das células que controlam os demais tecidos. Sabendo disso, gente, não tem nem 100 anos que nós descobrimos o primeiro antibiótico antibacteriano. E de lá para cá desenvolvemos vários outros. Uns bactericidas, que matam a bactéria, outros bacteriostáticos. Lembrando que o bacteriostático ele não mata necessariamente o patógeno, ele apenas impede a bactéria de se multiplicar. Vocês podem estar se perguntando aí, mas se ela parar de se multiplicar, ela vai continuar no organismo, ela só não vai se multiplicar, né? Mas ela vai continuar ali no organismo. Por que os bacteriostáticos conseguem acabar com a infecção, então, se eles não matam a bactéria, gente? Quem é que vai remover essas bactérias que estão vivas, mas não estão se multiplicando mais? Os anticorpos, que no caso não vai conseguir mais se multiplicar, aí vai dar tempo dos anticorpos agir? Anticorpo é uma proteína, ele só marca a bactéria e sinaliza para que outras células a ataquem. O anticorpo em si não elimina uma bactéria. As células de defesa? As células de defesa. Então, quando eu uso um antibacteriano bacteriostático, ele para o crescimento. Aí as minhas células de defesa ganham vantagem, porque elas continuam se multiplicando aos milhares e a bactéria fica ali, estagnada, sem conseguir se multiplicar. Com isso, o sistema imunológico ganha a briga. Então, o antibacteriano bacteriostático nos dá uma vantagem, né? Permite que o nosso sistema imunológico ganhe a briga. Já o bactericida, ele age ali junto com o linfócito, né? Ele está, de fato, atacando e matando bactérias, junto com o macrófago, junto com as células de defesa. Então, o fármaco bactericida está, de fato, já eliminando a bactéria. Dúvida. Eu tenho um paciente que contraiu o vírus do HIV. O vírus provocou uma queda muito grande do número de linfócitos, de células de defesa desse paciente, e ele desenvolveu a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nesses casos, se ele tiver uma infecção bacteriana, e ele terá, né, porque a imunidade dele está lá no chão, é interessante nesse paciente imunossuprimido usar um fármaco bactericida ou bacteriostático para tratar uma infecção nele? Bactericida. Nesse caso, bactericida, né? Porque o bacteriostático, ele só diminui, né, a produção da bactéria. E aí o corpo da pessoa que está com AIDS já está super fraco, não consegue se defender sozinho. Num portador, é exatamente isso, num portador de imunodeficiência, congênita ou adquirida, o uso de um bacteriostático paralisa o crescimento daquelas bactérias. Então, se num determinado ponto ele tinha milhões de bactérias, para ali. Elas não ficam se proliferando, se multiplicando mais ainda. Só que falta a ele um sistema imunológico competente para vir e varrer essas bactérias que estão com o crescimento paralisado, a multiplicação paralisada. Então, falta isso ao imunossuprimido. Por isso, para ele é interessante o uso de um bactericida, um fármaco que faça o que o sistema imunológico dele já não está mais dando conta de fazer, que é, de fato, matar, eliminar a célula bacteriana. Eu vou mostrar para vocês os mecanismos. Nós temos fármacos que podem atacar a bactéria de 5 formas diferentes. Eu vou explicar as 5 formas e vou ir perguntando para vocês qual delas é bactericida e qual é bacteriostática. Então, vamos lá. Primeiro mecanismo. É um mecanismo mais antigo de ataque farmacológico às bactérias, porque é o mecanismo das penicilinas, que foram os primeiros antibacterianos descobertos. Então, o que esses penicilinas e outros que surgiram depois, vou falar deles daqui a pouco, o que as penicilinas são capazes de fazer? Elas desestruturam
a parede da bactéria. Então, a parede bacteriana fica danificada. Eu falei que a parede bacteriana é uma teia de carboidratos, né? Uma trama de carboidratos, de peptidoglicanos. Os fármacos do mecanismo 1, eles desestruturam a parede, danificam essa parede. Com isso, a célula fica fragilizada e pode se romper. Porque sem a membrana, para conter as dimensões da célula bacteriana, ela pode absorver muita água e acabar se rompendo, estourando, literalmente, sofrendo lise. Então, a bactéria, a parede bacteriana, é importante para a manutenção da estrutura da bactéria. Se eu lesiono a parede, essa bactéria pode acabar se rompendo. Fármacos que danificam a parede da bactéria. Vocês acham que eles são bactericidas ou bacteriostáticos? Bactericidas. Bactericidas. Eles, se danifica a estrutura, gente, é bactericida. Segundo mecanismo, nós temos um grupo muito limitado de antibacterianos, mas temos pelo menos 2 antibacterianos que danificam a membrana da bactéria. E ao provocar dano à membrana, também podem levar a desequilíbrios hidroeletrolíticos e até mesmo a lise da bactéria. Então, tem fármacos que danificam a membrana. Esses eu vou chamar de mecanismo bactericida ou bacteriostático? Bactericida. Bactericida também. Se provoca dano à estrutura da bactéria, seja a estrutura da membrana, o fármaco antibiótico antibacteriano é chamado de bactericida. Então, tanto danificar a parede quanto membrana são mecanismos bactericidas. Terceira estratégia farmacológica, ou seja, eu tenho um grupo de fármacos capazes de fazer inibição da síntese de proteínas nas bactérias. Gente, vocês se lembram a organela que promove a síntese de proteínas numa célula? Seja ela bacteriana ou eucariótica? Mitocôndria? Não, a mitocôndria produz energia. Síntese de proteínas é em outra organela. Nem chega a ser uma organela, né? É um complexo proteico. Ribossomo? Ribossomos. Ribossomos são as estruturas responsáveis pela síntese de proteínas, tanto na célula de mamífero quanto na célula bacteriana. A célula bacteriana tem ribossomos bacterianos, com uma subunidade menor, a 30S, e uma parte maior, a 50S. Então, o ribossomo é formado por duas partes, uma menor e uma maior, a 30 e a 50S. Então, eu tenho fármacos, gente, que entram na bactéria, se ligam no ribossomo bacteriano, inativa o ribossomo e não deixa a bactéria produzir proteínas. A gente tem como a célula bacteriana se multiplicar e continuar crescendo com a síntese proteica inibida? Não, Sabendo que proteínas fazem parte do citoesqueleto da bactéria, fazem parte da membrana, fazem parte das proteínas que estabilizam e duplicam o DNA. Sem síntese proteica, tem como essa bactéria continuar crescendo e se multiplicando? não. 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 Então, fármacos que se ligam no ribossomo bacteriano e param a síntese proteica são bactericidas ou bacteriostáticos? Bacteriostática. Bacteriostáticos. E ao inibir a síntese de proteínas, eles fazem ela parar de crescer, de se multiplicar. Quem é que vai conseguir agora vencer essa infecção bacteriana? Linfócito. O sistema imunológico. Pastor de defesa. Né? Linfócitos, macrófagos, eosinófilos, sistema imunológico. Quarto mecanismo. Gente, como eu disse para vocês, bactérias se multiplicam muito rápido. Mas qualquer célula que pretenda se dividir, ela precisa fazer uma coisa antes. Qual é o evento mais importante que deve preceder uma mitose, uma multiplicação de uma célula? Duplicar o DNA. Duplicar o DNA. Célula nenhuma se divide sem ter duplicado o DNA antes. Por que ela tem que duplicar o DNA? Porque se ela vai se dividir,
As duas células filhas que vão ser geradas, cada uma tem que ter o seu próprio DNA. Por isso, a célula mãe, antes dela se dividir, ela dobra o seu DNA. Sabendo disso, nós descobrimos fármacos que entram na célula bacteriana e se ligam em proteínas que promovem a duplicação do DNA, inibindo essas proteínas. Dessa forma, a célula não consegue duplicar o DNA. Então, os fármacos que inibem a duplicação do DNA da bactéria, de forma indireta, eles estão impedindo o quê, gente? Multiplicação. A multiplicação. Porque se ela não duplicar o DNA, ela não multiplica. Então, eu tenho fármacos que inibem a duplicação. Por fim, um mecanismo menos comum, mas adotado por alguns fármacos, o fármaco antibacteriano, o antibiótico antibacteriano, entra na bactéria e aqui dentro ele se transforma num radical livre. O que é um radical livre? É uma molécula altamente reativa. E ela sai atacando várias estruturas da bactéria. Danifica a membrana, danifica a parede, danifica organelas, estruturas como os ribossomos, pode danificar o próprio DNA bacteriano. Então, o fármaco entra na célula bacteriana, ali dentro se transforma numa molécula altamente reativa, um radical livre, e sai atacando, danificando várias estruturas da bactéria. É um cavalo de Troia, né? Ele entra inofensivo, mas dentro da bactéria ele vira um radical livre, e se torna tóxico para o ambiente celular da bactéria. Esses fármacos que se transformam em radicais livres e geram estresse oxidativo dentro da bactéria, eles são bactericidas ou bacteriostáticos? Bactericidas. Bactericidas. Então, ó, fármaco que danifica a parede, bactericida. Fármaco que danifica a membrana, bactericida. Fármaco que gera estresse oxidativo, bactericida. Quem são os bacteriostáticos que inibem crescimento? Fármacos que bloqueiam a síntese de proteína, fármacos que impedem a duplicação do DNA. Porque se a célula bacteriana parar de produzir proteínas ou parar de duplicar o seu DNA, ela para de se multiplicar. E aí o nosso sistema imunológico tem uma vantagem. E ele se aproveita dessa vantagem para eliminar a infecção bacteriana. Oi, pode perguntar. Lembrei daquele esqueminha do álcool 70 que você falou agora, porque o álcool 70, a ação dele para matar vírus, bactérias, essas coisas, é mais ou menos assim, né? É tipo os bactericidas, ele permeia, né, a parede e aí faz um ressecamento e não deixa... Tem um processo dessa forma? O etanol, ele é um desestabilizante de membranas. Né? Já jogou álcool em gordura? Notaram o efeito que o álcool tem sobre gorduras? Tem que lembrar que a membrana é lipídica. Então, quando eu banho uma membrana lipídica, como da bactéria, com álcool, eu desestabilizo essa membrana. Então, eu provoco a lise da célula bacteriana. Ou a lise do próprio vírus, porque o vírus também tem membranas, né? Membranas proteicas. Por que o 70, professor? Por que não o 96? E por que a lógica do 70? Por que não o 96? Por que não o 54? Teste, ciência. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, esse álcool mata a bactéria, quanto mais puro, mais mortal. Essa seria a lógica, né? Então, um álcool 100%, se existisse, ele seria o mais efetivo para eliminar bactérias. Mas foi feito um teste com várias diluições de água e álcool. Álcool 50, álcool 70, álcool 60, álcool 80, álcool 90, e até o máximo, né? O álcool mais puro ali, com 92, 90, o álcool absoluto, 96, se não me engano, por cento de pureza. Nos testes, o que mostrou melhor eficácia bactericida, antisséptica, né, em geral, para esterilizar superfícies, foi o álcool 70. Por isso que até hoje ele é a diluição mais usada. Pensa assim em usar o álcool 96, né? Mas ele também, além de matar a bactéria, pode danificar nossas próprias células, já que elas também são feitas de lipídios.
Fosfolipídio. As nossas células não sofrem tanto da pele porque elas são cobertas por uma camada de células mortas, de células queratinizadas. Então, esse extrato córneo, que é a camada de células queratinizadas que protege a nossa pele, ela nos dá uma resistência maior a agentes que desestabilizam membranas, como os álcoois, né? Mas não significa que não afete a nossa pele. Quem usa, por exemplo, às vezes um produto para a pele à base de álcool, nota que ele provoca um profundo ressecamento da pele e você acaba notando morte de células. Com o tempo, a pele começa a descamar, né? A soltar aquelas cascas. Ali é célula morta. Então, quem já usou produtos à base de álcool sabe que eles são, sim, se usados constantemente, danosos para a pele, especialmente numa concentração mais alta. O álcool 70, como ele tem 30% de água, está mais diluído, então ele não resseca tanto a nossa pele, né? Nós estamos que usamos álcool aí e não está ressecando tanto a nossa mão, porque também ele é um álcool bastante hidratado, né? 30% dele é água. Mas foi um teste, tá? Um teste feito com várias diluições, é que se mostrou mais efetiva foi a de 70%, e é a que é usada até hoje como solução antisséptica. Por exemplo, no laboratório, onde eu faço doutorado, a gente até tem um álcool absoluto, a gente não usa ele. Quando a gente não tem o 70, a gente pega o absoluto e dilui para 70, para usar como antisséptico. Entenderam, então, as 5 estratégias? Aqui eu quero que vocês entendam. Dentro de cada uma dessas estratégias, eu tenho vários grupos de antibacterianos. Tá? Antibacterianos que desestruturam a membrana, eu tenho vários. Antibacterianos que danificam, a parede, eu tenho vários. A membrana, eu tenho uns 3. Que inibem a síntese de proteína, eu tenho umas 4 classes diferentes. Eu vou mostrar só o slide, nós vamos voltar nele no futuro, mas eu vou mostrar só para vocês terem uma ideia, ó, que eu vou tratar dessa forma aqui, ó. Fármacos que, mecanismo 1, são os que desestruturam a parede celular. Quem são eles? Todos os penicilâmicos. Penicilina, amoxicilina, ampicilina, piperacilina, tiacarcilina. Todos os cefalosporínicos. Cefalexina, cefuroxina, ceftriaxona, cefepime, astreonan, imipenem, ertapenem, meropenem, vancomicina, teicoplanina. Olha a quantidade de fármacos, e aqui eu citei só alguns, porque só cefalosporínicos nós devemos ter uns 15 pelo menos. Aqui eu citei 4, um de cada geração. Primeira, segunda, terceira e quarta, mas deve ter uns 15. Então, só para mostrar para vocês que eu tenho moléculas diferentes, de classes químicas diferentes, mas o que elas têm em comum, gente? O que todas elas fazem? No caso aqui, desse grupo. Desestruturam a parede celular. Desestruturam a parede. Então, não importa se eu tomei vanco, se eu tomei meropenem, astreonan, cefalexina ou amoxicilina. Independente de serem de grupos químicos distintos, todas são fármacos que fazem o quê? Danificam a estrutura da parede bacteriana. Então, são todos fármacos bactericidas. Vou mostrar um grupo de bacteriostáticos, ó, que inibem a síntese de proteínas bacterianas. Se inibe a síntese, tem que se ligar em quem, gente? Para inibir a síntese de proteínas, tem que se ligar em quem? Ribossomo. Ribossomos, e parar a síntese proteica. Olha, alguns fármacos muito conhecidos. A gentamicina e a amicacina, as tetraciclinas todas, a doxiciclina, a tigeciclina, a famosíssima azitromicina, muito usado, talvez a grande maioria de quem está nessa sala já usou a azitromicina, já usou um creme à base de neomicina. Quem fez tratamento para o H. pylori, aquele tratamento longo, que usa inibidor da produção de ácido gástrico e antibióticos, tomou claritromicina, porque ela faz parte daquela associação. Linezolida, clindamicina, cloranfenicol, spectinomicina, são todos antibióticos, antibacterianos, de classes químicas diferentes, mas que partilham um mecanismo. Todos eles
se ligam ao ribossomo bacteriano, impedindo a síntese de proteína. São bactericidas ou bacteriostáticos? Bacteriostáticos. Bacteriostáticos. Mas vocês acham que se eu tomar um desses daqui em dose muito alta, ele pode se tornar bactericida? Pode, viu, gente? Os bacteriostáticos em doses muito altas podem se tornar bactericidas. A inibição plena, também, né? a inibição plena da síntese proteica e da duplicação do DNA pode se tornar um mecanismo bactericida quando é muito intensa. E eu só consigo inibição muito intensa com doses altas. O que você falou, Getúlio, que eu não ouvi? Professor, mas aí também vai causar um dano muito grande aí ao estômago, não sei, né? Vai ter efeitos adversos muito grandes aí também, fora isso, ó, doses altas aí, né? Doses altas rimam com reações adversas mais intensas. A ideia é sempre essa, né? Que se eu tomo uma dose mais alta, eu tenho que estar pronto para lidar com reações adversas mais intensas. Lembra lá dos sedativos e hipnóticos? Em dose baixa são tranquilizantes, relaxantes, dão sono. Em doses altas podem gerar coma com parada cardiorrespiratória. Então eu tenho que pensar sim que uma dose mais alta é mais toxicidade para o fígado, mais toxicidade para os rins, claro que é. Oi. Então, por isso que se trabalha meio que em níveis referente a antibióticos, por exemplo, o paciente está tomando um antibiótico de, vamos dizer, uma potência mais fraca, não sei se é essa palavra, mas aí, por exemplo, vai lá e muda para uma piperaciclina em última instância. No caso, ele já seria, vamos dizer assim, um fármaco de mais potência? Como classifica isso? Não é questão de potência. Eu tenho que olhar, o termo, Renata, é espectro, tá? Por quê? Existem medicamentos que matam preferentemente gram-positivas. São bactérias que só têm a parede. Tem antibacterianos que matam preferencialmente gram-negativas, que são bactérias que têm uma membrana extra por fora da parede. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. E tem antibióticos que matam, vou mostrar depois, vou ficar confuso. E tem antibióticos que matam micoplasmas. Quando eu tenho um antibiótico que mata geral, ele é efetivo contra gram-positivas, contra gram-negativas e eventualmente até contra micoplasmas, eu vou dizer que ele é de espectro ampliado. Então eu tenho alguns antibióticos que são de espectro ampliados. O que significa o espectro ampliado? Ele mata geral. Se a bactéria for gram-positiva, ela morre. Se for gram-negativa, ela morre. Se for micoplasma, ela morre também. Esses mata também a microbiota natural da gente, se torna um antibiótico até mais nocivo do que os outros, mais agressivo, né, professor? Todos esses aqui vão afetar a nossa microbiota. Nossa microbiota, gente, são criancinhas perto de bactérias patogênicas. Então, se o meu antibiótico é capaz de matar a bactéria patogênica, ele faz um genocídio lá na sua microbiota intestinal. Por isso que depois de uma antibiótico-terapia com antibacteriano, é comum a gente ter um desarranjo intestinal, ter diarreia, durante ou após uma antibiótico-terapia. Por quê? Porque o antibiótico não distingue bactéria boa de ruim. Ele mata a patogênica, mas ele também mata as bactérias benéficas, simbiontes lá do intestino. Professor. Então, muitas vezes, após uma antibiótico-terapia, as pessoas fazem uso de repositores de flora para reorganizar a microbiota. Cuidado, viu? Tem muita gente que faz bobagem aí. Toma o repositor de flora, às vezes o médico prescreve, não explica corretamente, ou explica e a pessoa não entende direito. Tá lá o antibiótico, a amoxicilina, por exemplo, junto com o repositor de flora. E ele toma junto, gente. Coitado do repositor de flora. Né? Ela vai estar ali no intestino junto com o antibacteriano. Ela já vai morrer de cara, né? Já vai nascer morta. Então, não, eu tomo repositor de flora na hora que eu estou parando a minha antibiótico-terapia com o antibacteriano. Aí eu tomo repositor, porque eu expor as bactérias benéficas de um repositor de flora a um antibacteriano como a amoxicilina, ela vai matar todas elas. Oi. Professor, é nesse sentido aí que o senhor está falando sobre, e é comum durante o uso de um antibiótico, o paciente ter diarreia, essas coisas.
em pacientes, por exemplo, que fazem uso de métodos contraceptivos, por isso que durante o uso do antibiótico pode haver uma redução do efeito? Redução do efeito por quê? Por conta da... Caso ocorra diarreia, efeitos colaterais predominantes durante o uso de um antibiótico e um método Olha, contraceptivo? não, o antibiótico durante muito tempo, durante uma diarreia muito intensa, como qualquer fármaco, ele pode ter sua absorção diminuída. Pode prejudicar o efeito por conta da diarreia. O trânsito intestinal está muito rápido, eu não absorvo a dose inteira. E os anticoncepcionais é porque eles competem com os antibióticos na hora de serem eliminados. Então, isso pode alterar a farmacocinética do antibiótico. E pode também alterar a farmacocinética do anticoncepcional. Porque ambos competem por um mecanismo de eliminação pelos rins, pelo fígado, desculpa. Então, ambos podem ser eliminados pelo fígado e competem. Então, por isso, o uso do antibiótico concomitante a um anticoncepcional pode interferir. Um pode interferir na cinética do outro, na cinética de eliminação. Acho que entrou alguém na sala, né? Se tem um barulho. Professor, e por que dá problema de dentição o uso repetitivo de antibióticos? Nós vamos falar deles. É um tipo só. Não são todos, não. Beleza. Ó, falando então das classes, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó, vários antibióticos com mecanismo de desestruturar a parede. E aí, vocês perguntaram, né? Ah, professor, por que eu vou mudando? Vocês podem reparar que tem alguns antibacterianos que são de primeira escolha, que eu encontro em qualquer farmácia. Eu chego numa farmácia, eu vou encontrar a amoxicilina. Minha filha está com uma infecção, eu chego lá, tem uma cefalexina, xarope de morango, gostosinha. Então, tem alguns antibióticos que já estão disponíveis no mercado e eles são a primeira escolha. Eu aposto que a grande maioria conhece a amoxicilina, cefalexina, possivelmente conhecem tetraciclina, azitromicina, que são antibióticos de venda comunitária. Eu encontro na farmácia, eles são primeira linha de escolha na hora de uma prescrição. Ciprofloxacino, muita gente deve ter tomado para infecção urinária. Macrodantina, que é a nitrofurantoína. Esses antibacterianos são de primeira escolha. Qual que é a ideia, gente? É que se eu tenho uma infecção bacteriana, eu tomo amoxicilina, ela funciona, elimina a minha infecção bacteriana. Por exemplo, urinária. Daqui a 6 meses eu tenho outra infecção urinária. Qual antibiótico eu devo usar, gente? Amoxicilina de novo, que deu certo da última vez, ou tentar outra classe? Pedir um antibiograma. Não, depois que eu sei quem é a bactéria, vamos supor que ela continua sensível à amoxicilina. Eu mantenho a amoxicilina que eu já tomei antes, ou é bacana a cada infecção eu usar um antibacteriano distinto? Mantém até cansar, mantém até estagnar. A ideia, gente, é que você Eu acho que tem que trocar. A ideia é que você mantenha para sempre, se possível. Por quê? Repararam que no passado nós comprávamos antibióticos, chegava lá na farmácia e comprava, era de venda livre? Hoje você consegue comprar com essa mesma facilidade? Na teoria, não mais. Porque que Hoje, resistência, né, professor, às bactérias, aí depois se você precisar de um outro antibiótico para uma bactéria específica, o seu corpo não vai ter a mesma reação de que uma pessoa que nunca teve contato com aquele antibiótico. o que é a ideia? É justamente essa. Por exemplo, se na minha infância eu faço uma antibiótico-terapia diversificada, tem horas que eu tenho infecção, minha mãe me dá uma amoxicilina, que é um danificador de parede. Na minha próxima infecção, ela me dá uma polimixina B, que é um danificador de membrana. Depois eu tenho uma infecção mais, né, de garganta, vem azitromicina ou tetraciclina. Depois eu volto a ter infecção urinária, ciprofloxacino. Aí meu ouvido infecciona, nitrofurantoína. O que aconteceu, gente? Na minha infância, eu fui exposto aos 5 mecanismos de ação antibacteriana. Qual é o risco disso?
de expor o indivíduo a diferentes antibacterianos? É dar as chances das bactérias que estão infectando esse indivíduo de desenvolverem resistência. Por isso, a ideia é que se eu tomo um antibacteriano e ele é efetivo para mim, eu só vou tomar ele na próxima, na próxima, na próxima e na próxima. Por quê? Até porque muitos antibacterianos provocam reações alérgicas. É para entregar um. Então, se eu tomei uma vez e não tive reação alérgica, é mais uma segurança para eu tomá-lo de novo, porque eu já tomei uma vez, não tive problemas. Esses antibacterianos, a ideia é que a gente fique sempre com um, gente. Quanto mais você expõe o indivíduo a diferentes antibacterianos, você dá a chance do surgimento de bactérias resistentes a mais de um antibiótico. Então, essas pessoas, quando chegarem na idade adulta e tiverem uma infecção grave, talvez você tente vários antibióticos com vários mecanismos diferentes e ninguém funcione. Por quê? Porque lá atrás a pessoa desenvolveu resistência. Para impedir esse uso indiscriminado, porque no passado era assim, gente, a cada infecção a gente tomava um antibiótico diferente. A mãe da gente ia na farmácia, estava a amoxicilina na promoção, era amoxicilina. Na próxima infecção, não, agora tá baratinha a azitromicina, era a azitromicina. Na terceira infecção, não, ciprofloxacina, agora é o mais barato. Tome ciprofloxacina. Nisso, as pessoas tinham 3, 4 tipos de antibacterianos em casa. Isso é um absurdo, porque expõe a população a diferentes antibacterianos e aumenta a chance do surgimento das superbactérias. São bactérias resistentes a múltiplos fármacos. Gente, a resistência bacteriana a um fármaco, você acha que ela desenvolve sem nunca ter encontrado com o fármaco, ou ela só vai desenvolver um mecanismo de resistência depois de ter sido atacada por ele uma vez e ter sobrevivido? Depois de Depois de ter atacado e ter sobrevivido. Lógico, né, gente? A gente só desenvolve um mecanismo de resistência quando a gente sabe o que está nos atacando. Não tem como eu criar uma defesa contra algo que eu desconheço. Faz sentido isso? Não. Então, a bactéria ela só cria mecanismos antibacterianos, contra antibacterianos, que ela conhece, que ela teve contato. Por isso, a ideia é minimizar o contato das bactérias com antibacterianos diferentes. Então, dei para o meu filho amoxicilina mais clavulanato. Na primeira infecçãozinha de garganta dele lá, deu certo. Agora ele teve uma de ouvido. Amoxicilina mais clavulanato de novo. Quando é que eu vou parar de usar amoxicilina mais clavulanato nesse menino? Quando você observar que os efeitos, que ela parou de fazer efeito como fazia antes. Quando eu enfrentar uma infecção bacteriana em que a bactéria seja resistente à amoxicilina. O dia que ele tiver uma infecção com a bactéria resistente à amoxicilina, aí beleza. Aí realmente a amoxicilina não vai funcionar, o antibiograma vai me mostrar que não funciona, que é resistente, aí eu troco por outro. Aí na próxima infecção, gente, eu posso voltar para a amoxicilina mais clavulanato? Ué, se a próxima a bactéria for sensível, eu continuo na amoxicilina mais clavulanato. Ou vou usar esse último que ele usou da vez passada, quando a bactéria era resistente à amoxicilina. A ideia, gente, é não expandir demais o espectro. Conseguiram pegar essa ideia? Não quero expandir uma vez resistente, não se pode voltar mais, né? Pode. Cada infecção é uma infecção diferente, por um patógeno diferente. Então, beleza. Usei a amoxicilina a vida toda. Aí tive uma infecção recente, a amoxicilina não funcionou. Olhei lá o antibiograma, resistente. Beleza. Na minha próxima infecção, significa que vai ser uma bactéria resistente à amoxicilina outra vez? Significa, gente? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, se o antibiograma da minha próxima infecção mostrar que a amoxicilina é efetiva, eu volto para ela, que é a que eu uso desde sempre. Sabendo disso, gente, inclusive para evitar o uso incorreto, tem uma turma dessa daqui, ó, que você não encontra em farmácia. Ou mesmo que exista em farmácia, você pode até comprar, mas o farmacêutico não aplica. Você vai ter que ir lá no hospital usar, tomar. Porque alguns medicamentos desses aqui, especialmente os que a gente chama de amplo espectro, que é aqueles que vão matar bactérias
tanto negativas quanto positivas, ou micoplasmas, que são um tipo específico de bactéria, esses de espectro ampliado, eu vou deixar para usá-los, em último caso, em infecção grave, em septicemia, em infecção generalizada, em pielonefrite, em infecção do rim, em hepatite, infecção do fígado, em meningite, infecção do sistema nervoso central, em pneumonias, infecções graves em órgãos vitais, eu vou usar esses antibióticos que ficam restritos ao uso hospitalar. Pode testar, ó, pode ir numa farmácia perto da sua casa e ver se ele tem vancomicina para vender. Não tem. Vancomicina, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vancomicina é do grupo 1, né? É um dos fármacos que desestruturam a parede da célula bacteriana. Vancomicina é um poderosíssimo antibacteriano, talvez uma das moléculas de fármacos maiores que eu já vi na vida. A molécula dela é um absurdo, assim, um monstro imenso. Se você olhar na bula da vancomicina, lá no finalzinho dela tem as informações, aqui no caso é da Blau, né? Então tem as informações da indústria, e lá no finalzinho você vai ver assim, ó, venda sob prescrição médica, só que olha o uso. Uso restrito aos hospitais. Não uso vancomicina em farmácia, em hipótese alguma, não uso em casa. Vancomicina é para uso restrito a hospitais. Tanto que, normalmente, a forma disponível de vancomicina é injetável. E não é fácil, não, viu? Ela reduz o acesso venoso, difícil de aplicar vancomicina, dói, tem que fazer uma infusão lenta e é dolorosa. Mas olhem a vancomicina aqui, ó, vê se vocês já viram uma molécula dessa. Olha isso. Isso é uma molécula de vancomicina. Um baita de uma molécula orgânica, né? Uma série de grupos funcionais aí, com capacidade de bloquear a produção da parede bacteriana. Então, ela desestrutura a parede da bactéria e provoca a morte. Então, se eu tenho uma infecção e ela é provocada por uma superbactéria, uma das minhas últimas esperanças é vanco. Vou para o hospital lá, mausaço, vanco. É uma das minhas opções de antibiótico de amplo espectro, de uso restrito a hospitais. Então, no dia a dia, nas farmácias, eu tomo penicilina, eu tomo amoxicilina, eu tomo ampicilina, mas eu não vou achar piperaciclina e nem ticarcilina. Essas duas são de amplo espectro e de uso restrito a hospitais. Então, quando essas daqui, mais comuns, falham, quem me resta? Me resta as de uso restrito. E eu só vou conseguir usá-las em ambiente hospitalar. Piperaciclina, ticarcilina, cefepime, ceftriaxona, vancomicina, ertapenem, essas são medicações de espectro ampliado e de uso restrito a hospitais. Já a cefalexina, que é de primeira geração, a amoxicilina, são antibacterianos de uso comunitário. Consigo comprar, usar em casa. Quando eles falham, ou seja, quando a minha bactéria é resistente a eles, eu posso buscar os de amplo espectro, mas aí eu vou ter que fazer esse tratamento internado. Oi? Associações, quais são os critérios? Por exemplo, usa-se muito ceftriaxona com clindamicina, aí já seria por quê? Quais são os critérios utilizados assim? Ah, adorei a pergunta. Gente, por que vocês acham... Primeiro, se eu fosse associar fármacos, o que vocês acham mais racional? Eu associar dois que desestruturam membrana, por exemplo, fazer uma associação de amoxicilina com cefalexina. Dois que desestruturam parede. Qual foi a associação que você falou aí, que é comum? Ceftriaxona com clindamicina. Ó, ceftriaxona
com clindamicina. Ó, ceftriaxona, um medicamento, um antibiótico que desestrutura a parede, com clindamicina, um antibacteriano que bloqueia a síntese de proteínas, se liga nos ribossomos. O que vocês acham mais interessante? Associar dois do mesmo mecanismo ou dois com mecanismos distintos, pensando que o objetivo é matar a bactéria e parar o processo infeccioso? Mecanismos distintos. Distinto? Melhor usar com mecanismo distinto, porque se usar dois do mesmo mecanismo não vai fazer muito efeito, não vai. É melhor usar cada um atacar de um jeito. Lógico, né, gente? Se eu quero matar um outro organismo, se eu der um tiro nele, se eu envenená-lo, se eu colocar fogo nele, tudo junto, tudo ao mesmo tempo, aumenta as minhas chances, né? De conseguir o meu objetivo, de exterminar aquele outro organismo. Professor, é meio então que o esquema lá da a gente vendo sobre o câncer, então, as neoplasias, que, por exemplo, fez uma cirurgia no indivíduo, a gente ainda pode se assegurar da morte dele fazendo uma químio, uma coisa nesse sentido? Vocês vão ver que a quimioterapia tem a mesma ideia. A quimioterapia, normalmente, a antineoplásica é uma associação também. Nós vamos ver no nosso último tema, né, nossa última aula. Vocês vão ver que a gente também associa fármacos que tentam matar a célula tumoral de formas distintas. Por quê? Porque a ideia é somar estratégias para matar a célula-alvo. Aqui, a minha célula-alvo é bactéria. Então, muitas vezes, as superbactérias, quando elas se mostram resistentes a fármacos, para aumentar as chances de eliminá-las, eu uso combinações de fármacos com mecanismos distintos. Olha que sensacional, eu danificar a parede, parar a síntese proteica e ainda gerar estresse oxidativo. Ou parar a duplicação do DNA, parar a síntese proteica e danificar a membrana. Tá vendo? Eu estou associando estratégias. Por isso que, olha como a gente precisa estudar, gente. Na hora que eu definir um antibacteriano, eu tenho que pensar, meu paciente está imunodeprimido? Se tiver, eu não vou usar bacteriostáticos, vou usar bactericidas. Aí eu tenho que saber quem são os bactericidas, que são os que danificam parede, membrana e geram radicais livres. Uma vez que a minha bactéria se mostra resistente, eu tenho que associar mecanismos. E para isso, eu tenho que conhecer os mecanismos, né? Eu tenho que saber que, por exemplo, amoxicilina e ceftriaxona são de mesmo mecanismo. Então, associar ceftriaxona com amoxicilina não é grande ideia. Agora, associar ceftriaxona com daptomicina já é interessante, ó. Dapto danifica a membrana. Ceftriaxona danifica a parede. Opa, estou atacando duas estruturas distintas da bactéria. Certinho? Então, essas discussões iniciais aqui já estão de bom tamanho para vocês entenderem a ideia da antibiótico-terapia e as preocupações que eu tenho que ter na hora de selecionar o meu antibacteriano. Eu vou mostrar para vocês as 5 classes, tá? Eu só vou inicialmente mostrar os fármacos. Não fiquem enlouquecidos, pensando, meu Deus, que tanto de nome, vou ter que decorar esse tanto de nome, vou ter que decorar nada disso. Eu quero apresentar para vocês os fármacos que tem cada um desses mecanismos. O primeiro eu já mostrei, né, o mecanismo 1, que são os que danificam membrana, então já falei deles, vou pular. Mecanismo 2, gente, que são os que, danificam parede, né, já falei deles, as penicilinas todas, os cefalosporínicos todos, monobactâmicos, carbapenêmicos e glicopeptídeos. Mecanismo 2, fármacos antibacterianos que geram danos à membrana. Olha que interessante a daptomicina. Eu amo esse esquema aqui, ó. Ele mostra para nós que a molécula de daptomicina, ela entra na membrana da bactéria, ela vai se associando até formar um poro. Quando ela forma um poro, a bactéria começa a perder substâncias para o meio e acaba morrendo por desequilíbrio hidroeletrolítico. Olha que interessante, a daptomicina ela gera literalmente um buraco na membrana da bactéria, um poro. A polimixina B também faz isso, danifica a estrutura da membrana, levando a célula à morte por um desequilíbrio hidroeletrolítico. No caso aqui, a bactéria perde muito potássio.
e aí acaba morrendo por uma falta de potássio dentro do citoplasma bacteriano. Mecanismo 3, bastante comum, né? Fármacos que param a síntese de proteínas. Para parar a síntese de proteína na bactéria, eles têm que se ligar no ribossomo bacteriano. Então, os aminoglicosídeos, gentamicina e amicacina. Genta é de uso comunitário. A amicacina é o aminoglicosídeo de uso restrito a hospitais. Tetraciclinas, aqui sim, tá, Getúlio? Tetraciclinas, a tetraciclina é o nome da classe, mas tem um fármaco da classe, o primeiro, que também se chama tetraciclina, ele tem o mesmo nome da classe. Além dele, eu tenho doxiciclina e tigeciclina. Esses fármacos têm uma particularidade quase única na farmacologia. Eles têm um tropismo pelo tecido ósseo. Muito estranho, isso é muito incomum, porque o tecido ósseo, inclusive, é pouco vascularizado. Então, ele recebe mal fármacos, porque ele recebe pouco sangue, então ele recebe pouco fármaco normalmente. Mas não a classe das tetraciclinas, elas tendem a se acumular nos ossos. Por isso, quem usa tetraciclinas, qualquer uma dessas três, por muito tempo, começa a notar manchas nos dentes. E o desenvolvimento ósseo pode ficar prejudicado, inclusive o desenvolvimento dos dentes. Quem é que não pode usar tetraciclina, gente? Quem é que não é boa ideia dar tetraciclina? Para qual grupo populacional? Criança. Criança. Desenvolvimento ósseo ainda está acontecendo, ou os dentes estão se formando, tetraciclina de jeito nenhum. Tem um filho trocando dente, foi ao prescritor, e ele tentou te passar uma tetraciclina, você vai falar, não, doutor, eu não quero tetraciclina. Vai interferir no metabolismo ósseo, na formação dos dentes, não quero. Ou mesmo adulto, vai manchar meus dentes. Muda o raciocínio agora. Para quem que é interessantíssimo tomar tetraciclina? Para qual tipo de infecção? Idosos? Alguma infecção nos ossos? Infecção óssea. Tá? Então, uma infecção óssea comum, às vezes, né, nos ossos da mandíbula, ou uma infecção profunda que chega a necrosar, atingir o tecido ósseo, interessante usar tetraciclinas, porque elas vão se acumular no tecido ósseo onde a infecção está acontecendo. Macrolídeos, azitromicina, neomicina, claritromicina. Neomicina é muito usado em pomadas, em enxaguatórios bucais, com atividade antisséptica. A gente vê muito neomicina. A azitromicina tem uma particularidade que torna ela cada vez mais popular. Eu gosto muito de azitromicina, inclusive. Por quê? Quase todos os antibióticos, para não dizer todos, têm uma recomendação de uso de 7 a 14 dias. Então, você fica usando o antibiótico por muitos dias, o que é chato, né? Que você se expõe ao fármaco por muito tempo, pode gerar diarreia, porque mata a microbiota, e é canseira, né? Ficar tomando medicamento de 8 em 8 horas por 10, 14 dias. A tetraciclina, a azitromicina, merece um destaque, porque ela é a única que tem indicação de uso de 3 a 5 dias apenas. Então, aumenta muito a adesão ao tratamento, porque ela é, se você te der a sorte, né, dela ser eficaz contra a bactéria que está te afetando, a bacana dela é que em 3 a 5 dias é o tempo máximo de tratamento, varia entre 3 e 5 dias. Então, ela é eficaz num espaço de tempo menor, o que torna ela muito interessante, em termos de adesão, de aderência à terapia. Especialmente em criança, né? Muito mais fácil dar medicamento para uma criança 3 dias do que 14 dias. Oi. A gentamicina e a amicacina, ela é muito utilizada em crianças, principalmente em unidades de terapia intensiva. Tem algum motivo dessa escolha específica? Não, não sabia. Tem uso de amicacina, especialmente em crianças? Sim, sim, usa-se muito, geralmente em unidades de terapia intensiva. Não sei. Vou pesquisar se tem algum motivo para amicacina, ou se é porque às vezes na UTI aí, muitas vezes, Renata, é porque é o que tem, né? Ou é o que tem em maior quantidade, mais acessível para aquele hospital. E cada hospital, gente, tem a sua relação de medicamentos essenciais, que ele pode usar
inspirado na Rename, na nacional, ou mesmo na relação de medicamentos do Estado. Mas se for um hospital privado, ele pode ter a sua relação, inclusive não inspirada na Rename. Isso não é, a Rename não é compulsória, não é obrigatório. Então, por exemplo, no meu hospital, eu posso ter um grupo de antibióticos de amplo espectro. Então, por exemplo, no hospital que a Renata trabalha, talvez a penicilina de amplo espectro que eles tenham é a ticarcilina. No hospital que eu trabalho, talvez seja a piperaciclina. Às vezes, no hospital que eu trabalho, só usa piperaciclina na UTI. Mas é porque é o que nós temos de penicilina de amplo espectro. Nós decidimos comprar só essa. Tá? Vocês não vão ver isso aqui tudo, não. Cefalosporínicos, eu vou ter um de amplo espectro, um de quarta geração, como o cefepime, ou um de terceira geração, como a ceftriaxona. Olha, esse nome aqui tá errado, hein? Cefepime, tá? E não cefetime, como tá. Mas eu vou olhar se no caso da amicacina, Renata, tem um motivo específico. Ah, sim, então, é porque a gente até tem uma gama bem grande de antibióticos, mas, assim, eu realmente vi que os prescritores já têm meio que esse hábito de trabalhar com esses medicamentos, tanto que ele é utilizado não só em UTI neonatal, mas pediátrica também. Criança, né, e recém-nascido. Tá, não, eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa, se ela é menos alergênica, menos tóxica, se, enfim, se tem uma justificativa para esse uso maior de amicacina. Valeu, mas já, assim, uma coisa que eu percebi que ela é bem bacana, que é a dosagem dela, relacionado ao volume, né, de sangue da criança, que é bem indivíduo, bem menorzinho. Então, assim, a diluição dela, no caso, é feita em várias crianças, por exemplo, uma ampola rende bastante. Então, talvez tenha até a ver com essas questões também, né, custo. Talvez de uso, né? Enfim, ela não tem eficácia superior a outros antibacterianos de amplo espectro, não. Mas talvez ela seja mais segura para crianças. Enfim, vou dar uma olhada se tem alguma justificativa técnica. Mas enquanto tiver essas dúvidas também, bacana perguntar, viu, Renata? Vai no chefe da DIP, né? Do Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias, ou até mesmo na UTI. Lógico, tem profissionais mais fechados, mas tem muita gente aberta. Então, se você chegar, às vezes você deve uma descarada de um, mas você vai acabar achando um mais aberto. Especialmente quem sabe, viu? Quem sabe, de fato, é super aberto a discutir, a comentar. Aquele que te dá já um coice ali, é grosseiro, ele não deve te desmotivar a continuar questionando, não, perguntando. Às vezes aquela grosseria ali é insegurança. Ele não quer discutir mais a fundo, porque ele não tem muitos argumentos e fica inseguro e fica grosso. É verdade, professor. É assim, eu gosto muito de avaliar síndrome. Às vezes aparece umas síndromes bem estranhas, assim, tipo, eu nunca vi. Aí tem umas enfermeiras, principalmente as enfermeiras-chefe, elas são bem abertas. Realmente, elas ensinam bastante, aprendi muito. Mas, assim, sobre esses mecanismos específicos, geralmente eu me oriento muito com a farmacêutica, que é bem aberta mesmo. Mas eu vou passar a saber também. Obrigada. Tá, Joia. Ó, no mecanismo 4, tem que fazer isso sempre. E a gente aprende também fazendo trocas, né? A gente não aprende só sozinho, não. O mecanismo 4 são os antibacterianos que bloqueiam a duplicação do DNA da bactéria. Então, eles se ligam a enzimas que promovem essa duplicação, inibem essas enzimas, ou impedem a síntese de nucleotídeos, né? Que são importantes para duplicar o DNA, já que o DNA é feito de nucleotídeos. Então, se eu parar a síntese deles... Então, por exemplo, as quinolonas, ciprofloxacina e levofloxacina, são muito usados. São medicamentos, inclusive, de venda em farmácias, né? Infecção de ouvido, tem medicação otológica, né, em gotas à base de ciprofloxacino. Infecção urinária, dificilmente uma mulher adulta, normalmente mulher tem muita infecção urinária por questão da estrutura da genitália feminina, que é externa, mais facilmente contaminável. Então, mulheres têm muita infecção urinária, e aí, certamente, já usam ciprofloxacino ou levofloxacino em algum momento. Sulfametoxazol, trimetropima, rifampicina, sulfadiazina, dapsona, são alguns fármacos que também inibem a síntese bacteriana. E aqui eu chamo uma atenção para vocês, tá? Esse grupo de medicamentos que bloqueiam a síntese bacteriana,
eles são muito usados contra os micoplasmas. Lembra que eu falei lá atrás? O micoplasma é um tipo mais antigo de bactéria, difícil de tratar, causa tuberculose, causa hanseníase. Quando você olha para o tratamento da hanseníase e o tratamento da lepra, eu estou usando antibacterianos que bloqueiam a duplicação do DNA do micoplasma. Então, a dapsona é a primeira escolha para tratar a hanseníase, bloqueia a multiplicação da micobactéria, multiplicação do DNA, a duplicação do DNA. E na tuberculose, que também é provocada por uma micobactéria, né, Mycobacterium tuberculosis, eu vou usar rifampicina, isoniazida e pirazinamida. A rifampicina é também um fármaco bloqueador da duplicação do DNA. Esse tratamento aqui, ó, essa combinação de sulfametoxazol mais trimetroprima, essa combinação é um fármaco muito conhecido para quem trabalha em hospital. Então, ele se chama Bactrim, o medicamento de marca. Mas é sulfametoxazol mais trimetroprima. Ele é muito usado para infecção urinária, só que ele também é usado como prevenção. Prevenção contra a infecção bacteriana. Em quem que eu tenho que fazer prevenção contra a infecção bacteriana, gente? Paciente que está imunossuprimido. Ou está imunossuprimido pela quimioterapia do câncer, ou está imunossuprimido porque fez um transplante, ou está imunossuprimido porque usa glicocorticoides cronicamente, ou está imunossuprimido porque tem AIDS. Esses pacientes podem fazer uso crônico de sulfametoxazol mais trimetroprima como preventivo. Como assim preventivo, professor? O uso de antibacterianos mesmo sem estar tendo uma infecção bacteriana. Por quê? Porque se eles pararem, eles vão ter infecção bacteriana porque estão imunossuprimidos. Ou pela terapia do câncer, ou por um transplante, por glicocorticoides, ou pela própria síndrome da imunodeficiência. Ou por uma imunodeficiência congênita também. Por fim, gente, o último, a classe. Esses aqui são pouco usados, de fato, porque são fármacos pouco efetivos, tá? Eles não são muito eficazes para infecções mais graves, não. Eles são usados nessas infecções mais leves. Infecções do trato urinário baixo, ali, da bexiga. Essas infecções mais leves. São antibacterianos que, dentro da bactéria, se transformam em radicais livres, provocam estresse oxidativo que vai levar à morte da bactéria. Metronidazol e nitrofurantoína são os melhores exemplos, tá? Ambos interferem na produção de energia dentro da bactéria. Gerando estresse oxidativo, a bactéria tem sua produção de energia prejudicada e com isso falta ATP, né? A bactéria falta energia, ela acaba morrendo. A nitrofurantoína é uma marca muito famosa, né? A macrodantina. Muita gente já usou. Então, para infecção urinária mais leve. Se a minha infecção urinária se agrava, se ela vira uma pielonefrite, ninguém trata pielonefrite com nitrofurantoína, não, tá? Aí eu vou subir o nível. Se a minha infecção urinária está um pouquinho mais grave, eu vou de ciprofloxacino, levofloxacino. Se virou uma infecção uma pielonefrite, eu já vou de ceftriaxona, injetável, um cefalosporínico de terceira geração, bactericida, que danifica a parede. Então, eu queria mostrar as classes todas para vocês. Atenção para o metronidazol, tá? Ele é um daqueles raros exemplos que eu falei para vocês de fármacos que são ativos contra mais de um tipo de patógeno. Então, vocês vão ver que o metronidazol é muito usado para matar protozoário, mas ele também é um antibacteriano de espectro restrito. Tá? Ele não é de amplo espectro, ele não mata muitas bactérias, ele mata um espectro limitado de bactérias, só que ele também é bastante efetivo contra protozoários. Várias infecções provocadas por protozoários vão ser tratadas com metronidazol. Então, lá nas infecções provocadas por protozoários, nós vamos falar dele de novo.
mas ele é também um antibacteriano de baixo espectro. Tá vendo que é muita informação, gente? Se a gente fosse entrar, como eu disse para vocês, quimioterapia antibacteriana é um curso, ou é um módulo de pós-graduação ali, 20 horas, tranquilamente, ou é uma disciplina de graduação, 6 meses falando isso daqui, para a gente entrar em cada classe, estudar qual é a indicação para cada doença, para as inúmeras doenças bacterianas que existem, falar mais detalhadamente de gram positiva, de gram negativa, de micoplasma. Então, aqui é mesmo, de fato, uma introdução à quimioterapia antibacteriana. Eu quero terminar já colocando um questionamento com vocês. Tem cerca de... Deixa eu ver aqui, quando é que foi o ano exato descoberta da penicilina? Qual foi o ano exato? 1928. E esse senhor aqui, Alexander Fleming, provocou uma verdadeira revolução na área da saúde. Ele descobriu o primeiro antibiótico, né? A partir daqui, antibacteriano. A partir daqui, a nossa luta contra as bactérias deixou de ser apenas o nosso sistema imunológico contra as bactérias. A partir daqui, nós adquirimos a primeira arma química, o primeiro antibiótico, que foi uma penicilina. Vamos ver uma estrutura de penicilina? A penicilina é um fármaco histórico. Merece uma atenção aí, ó. Essa é a famosíssima penicilina, né? Descoberta pelo Alexander Fleming e produzida por fungos, tá? É uma substância que fungos produzem. Essa é a estrutura característica. Esse anel quadrado aqui, ó, é chamado de anel beta-lactâmico. Esse anel quadrado, com 3 carbonos e 1 nitrogênio. Esse anel quadrado é a estrutura característica de uma penicilina. É o anel beta-lactâmico. Então, gente, se foi em 1928, nós já nem fizemos 100 anos da descoberta do primeiro antibiótico. Vamos fazer 100 anos daqui a 8 anos ainda, e nós vamos completar 1 século da descoberta do primeiro antibiótico. De lá para cá, vocês viram que nós descobrimos mais um monte. Então, eu falei, porque, professor, notícia boa, hein? Em 100 anos, nós saímos da penicilina para mais uns 40 tipos de antibióticos, com mecanismos diferentes. Então, estamos bem na fita, estamos? Não, gente. A situação é desesperadora. Por quê? Porque apesar de nós termos descoberto antibióticos há muito pouco tempo, alguns não têm nem 20 anos de mercado, os últimos descobertos aqui desses antibióticos, como por exemplo aqui, ó, linezolida, um medicamento recente, não deve ter 20 anos que está no mercado mundial, apesar de toda a história da humanidade, nós só termos antibióticos não fazem nem 100 anos, né, tem 92 anos apenas. A má notícia, gente, é que esse curto espaço de tempo já foi suficiente para que as bactérias se adaptassem à maioria deles. E nós já temos no ambiente as chamadas superbactérias. Quem são elas? São bactérias capazes de resistir a múltiplos fármacos. Eu tento um desestruturador da membrana, ela não morre. Eu associo um danificador de parede, ela não morre. Eu dou um bloqueador da síntese de proteína, ela não morre. Quem é que morre no final das contas? O indivíduo alvo de uma superbactéria. O que é assustador é porque elas desenvolveram resistência num espaço de tempo muito curto. E eu demoro 10 anos, pelo menos, para descobrir um novo antibacteriano. O que é o grande receio das autoridades internacionais? O surgimento de uma bactéria altamente patogênica e virtualmente resistente a todos os antibióticos. Há muito pouco tempo atrás, nós descobrimos as chamadas VARs, que são bactérias resistentes à vancomicina. Essas são de arrepiar todos os pelos do corpo. Por quê? Elas são resistentes à última linha de tratamento.
pegar uma infecção, contrair uma infecção com a bactéria vancoresistente, se ela é resistente a vanco, gente, ela é resistente a isso aqui tudo. As chances de você conseguir controlar essa infecção bacteriana são pequenas. Os pacientes acabam indo a óbito. Então, a nossa próxima aula vai ser dedicada a estudar os mecanismos de resistência bacteriana. O que uma bactéria é capaz de fazer, o que uma bactéria é capaz de desenvolver para se tornar resistente a múltiplas classes de antibióticos. E se tornar um big problema de saúde pública, tão grande que fez até mudanças na legislação. Os antibióticos deixaram de ser de venda livre, mudou o regime de internação, hoje a gente não se interna em hospital mais por qualquer coisa, e muito pelo contrário, a ideia é que fique o menor tempo possível e já receba alta, quando possível terminar o tratamento em casa, para diminuir a exposição das pessoas a esses agentes patogênicos contra os quais a gente não tem recurso, porque elas são resistentes a múltiplos fármacos. Dúvidas? Acho que alguém ia perguntar uma coisa aí, eu fiquei falando igual um louco. Não, professora, era só uma dúvida mesmo, se o senhor conseguir esclarecer sobre a penicilina, o senhor falando, a diferença da benzilpenicilina, no caso, a cristalina para a benzatina. Ah, tá. Essas penicilinas, elas são formuladas